Olá! Os jovens atuais estão adoecendo. O que está acontecendo? Jovens de 12, 15, 18 anos com diagnóstico de depressão. Como estão sendo realizados esses diagnósticos? Quais cuidados o psicólogo deve ter ao avaliar essas hipóteses diagnósticas? A depressão tem sido um tema que tem ganhado muita atenção nos últimos anos e não é por menos. Ainda assim, pessoas têm dificuldades de aceitá-la como um quadro que exige atenção, que exige ajuda profissional. O crescimento de adolescentes com esse diagnóstico tem levado muitos pais e nós psicólogos a grandes preocupações em relação ao presente e ao futuro. Um jovem com depressão sinaliza esse quadro com os seguintes comportamentos: perda gradual de interesse pelas atividades cotidianas, um aumento da irritabilidade e impaciência em relação a diversas pessoas ou situações do seu dia a dia, isolamento social gradual, ele vai ficando cada vez mais sozinho, com menos amigos, né? Os pais, pessoas ao redor vão cada vez menos escutando nomes de pessoas que eles estão se relacionando e a longo prazo uma ausência de perspectiva futura. Além disso, pode ocorrer pensamentos suicidas ou tentativas de suicídio. No entanto, é de extrema importância que o psicólogo ele considere algumas variáveis que são de extrema relevância no comportamento de um adolescente, tanto em viés biológico quanto no viés comportamental e social. Então, no viés biológico, é muito importante que o profissional ele leve em consideração algumas questões como: a menina, ela já menstruou? Ou se ela menstruou, como que tá o ciclo menstrual dela? Tá regular, tá irregular? Como que ela tá se adaptando a tudo isso? Como que tá a expressão dos seus hormônios em relação a isso? O menino ou a menina também, na fase da puberdade, tem picos hormonais muito grandes. Então, ele está começando a demonstrar alguns comportamentos que podem ter relação com esses picos hormonais. Será que é por causa deles? Além disso, podem ocorrer também distúrbios da menstruação e alterações da tireoide, por exemplo. Então veja que há muitas considerações que é importante para o profissional estar levando em consideração quando ele pensa em um diagnóstico de depressão em um jovem, em um adolescente. No viés comportamental e social, a presença de episódios de luto pode confundir também o profissional em relação ao diagnóstico. O falecimento de alguém, a mudança de uma cidade, término de namoro, atual situação, por exemplo, de guarda compartilhada, pais que estão em processo de separação, como que tá isso daí. Todas essas situações levam o jovem a estar respondendo de uma maneira enlutada, com uma tristeza maior, com uma melancolia maior. Então é muito importante saber qual o contexto de vida que está daquele jovem. São situações que podem acabar apresentando sintomas semelhantes ao de uma depressão. E é preciso que o profissional avalie todo o contexto: viés biológico, viés comportamental, viés social, o que está acontecendo em todas as áreas da vida daquele jovem, antes de sugerir aos pais que procurem um psiquiatra por conta da sua suspeita de um quadro de depressão. Existe uma preocupação real em como os diagnósticos estão sendo feitos e revelados aos familiares. É preciso que nós, profissionais, tenhamos muito zelo ao avaliar um quadro de depressão, principalmente na fase da adolescência. É uma fase da vida onde as emoções, os sentimentos e os pensamentos, eles são muito intensos. Eles são expressados de uma forma, muitas vezes as pessoas denominam de uma forma dramática e podem ser confundidos com sinais de um quadro de depressão. Esse vídeo
ele não é uma crítica, mas é uma chamada dos cuidados que nós profissionais devemos ter ao estar avaliando um quadro desses em adolescentes. É um vídeo de alerta, é um vídeo de cuidado. Os jovens são o nosso futuro e a depressão está cada vez mais fazendo parte desse futuro. Mas como que está sendo realizado o diagnóstico desse quadro? Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Vamos levar informações aos profissionais que tenham interesse nesse assunto, aos familiares que podem estar sofrendo em suas casas em relação a isso e podem estar tendo alguma suspeita de seus filhos diante desse quadro. Um abraço e até mais!